Salve rapaziada, Sasha aqui. Bom, como vocês bateram a meta da parte 1 dessa obra, estamos de volta aqui com a parte 2. E antes de seguir para a obra, peço a vocês que batam uma meta que para esse vídeo é de 200 views e 20 likes. Não só para me estar trazendo a parte 3 dessa obra, como também para você mostrar o seu apoio a esse canal, ao conteúdo e a mim, ok? Então bora junto para essa obra. Apenas alguns segundos depois, chegou o que Han Wu desejava. O painel sistema apresentou: Opção 1. Relíquia de nível 2. Lei corrompida da gula. Depois de ser integrada no núcleo divino, a raça central ganhará a habilidade gula. A energia total consumida dos alimentos excederá sua própria energia em 1000 vezes, permitindo-lhe completar a sua própria evolução. A relíquia está parcialmente corrompida e é eficaz apenas em criaturas comuns. Opção 2. Modelo de herói. Conceder a uma criatura super-humana para a promover a uma criatura de nível herói. Opção 3. Uma pequena quantidade de divindade, equivalente a 1 bilhão de poder da fé ou 100 milhões de poder divino. Depois de ler as 3 opções, os olhos de Han Wu brilharam de alegria. Oh meu Deus! Isto é incrível demais. É tão difícil escolher? Esfregou o queixo pensativamente, analisando as escolhas. A lei da gula poderia transformar todos os meus gafanhotos comuns em gafanhotos de elite, mas provavelmente não seria capaz de os alimentar a todos. O modelo de herói pode ajudar uma criatura sobre-humana a evoluir para uma criatura de nível herói. Divindade. Isto equivale a 1 bilhão de poder da fé, ou 100 milhões de poder divino. Não é como ganhar a lotaria. Neste momento, definitivamente não me posso dar ao luxo de alimentar milhares de milhões de gafanhotos da elite. Só posso usá-lo no ninho de insetos e começar a nutrir primeiro milhões de gafanhotos glutões. Com isto, Han Wu escolheu a primeira opção. 3 dias depois. Han Wu olhou incrédulo para uma criatura monstruosa que tinha diante de si. Meu Deus! É um inseto gigante ou um lagarto gigante? Muito bem. A partir de agora será conhecido como Magma Fire Locust Plus. Mudança de cenário. Mais tarde, nessa tarde, na sala de aula. Qin Shuang abordou novamente Han Wu. Considerou cuidadosamente tornar-se meu escravo? Não tem apoio nem recursos, e com a sua força atual, não pode competir contra os filhos dos outros semideuses. Ela afirmou seriamente: o seu método de criação de gafanhotos é realmente bom, mas ainda são muito fracos. E quanto a domesticar anões, embora isso seja impressionante no final, eles não são a sua raça nobre principal. Han Wu sabia disso, mas ainda assim rejeitou firmemente a sua oferta. Obrigado pela sua preocupação, mas se conseguirei ou não, veremos depois do exame. Qin Shuang ficou exasperado. Esse idiota, ele vai deixar-me louco. Ela continuou a incomodar Han Wu, tentando convencê-lo a reconsiderar. Entretanto, Zhang Xiaolong estava sentado à distância, observando-os em silêncio. Depois de os observar durante algum tempo, fez uma careta e cerrou os punhos. Han Wu, um dia vou fazer-te desaparecer da vista de Qin Shuang. Nesse momento, a professora Tian Wen entrou na sala de aula. Este exame abrangente está relacionado com a alocação de recursos para a nossa turma no futuro. É muito importante. Espero que todos vocês deem o vosso melhor. Aqueles que alcançarem excelentes resultados receberão relíquias do território do Reino Divino. Fragmentos de núcleo, legiões nobres e outras recompensas de recursos. Tudo meu. Desde que tenha habilidade, apanhe-os. Quanto às regras do exame, leia-as com atenção. Exibiu as regras do exame num ecrã para todos os alunos lerem. Regras do exame integral. Este exame está dividido em 2 etapas: eliminatória e classificação. Estágio de eliminação. Todos os alunos enfrentarão o mesmo desafio difícil. Aqueles que passarem ganharão 1 ponto para a sua classe. Os que reprovarem serão eliminados e expulsos da escola. Fase de classificação. Após a fase eliminatória, os restantes alunos podem optar por desistir do exame ou continuar com base na sua força nobre restante. Os que desistirem não serão incluídos no ranking. O Ranking Stage utiliza um sistema de desafio ilimitado. Os atacantes serão enviados continuamente. Cada defesa bem-sucedida aumenta a classificação do indivíduo,
e ganha um ponto para a sua classe. Depois de ler as regras, a Han-Wu sentiu que o exame foi incrivelmente difícil. Será que realmente expulsarão aqueles que falharem? Mas já não era o mesmo fraco de antes, por isso não teve medo. A sua única preocupação era: com um exame tão difícil, as recompensas devem ser incríveis. Vamos ver. Ele continuou a ler a secção de recompensas. Recompensas de classificação. Todos os participantes. Cartão de recursos básicos aleatório. Top 100. Território do Reino Divino que vale 100 poder divino. O tipo pode ser escolhido. Top 51. Relíquia de nível 1. Top 31. Carta de reprodução. Aumenta a taxa de reprodução nobre em 5 vezes durante 15 dias. 21 principais. Edifício de nível 1. Templo, num raio de 100 metros, fornece luz divina primária que acelera a cura nobre. Top 11. Arma de poder divino no valor de 100.000 poder divino. O estilo pode ser escolhido. Top 5. Semente sobre-humana. Pode ajudar uma criatura de elite a compreender o poder sobre-humano e a tornar-se uma criatura sobre-humana. Top 3. Aumenta o nível do núcleo divino em 1. Topo 1. Um ponto de divindade. Han-Wu estava incrivelmente entusiasmado. Com estas recompensas, tenho de dar o meu melhor. Depois de dar aos alunos tempo suficiente para lerem as regras e as recompensas, o professor Tian Wen anunciou: o exame abrangente começa oficialmente. Assim que as suas palavras caíram, todos os alunos da sala foram transportados para um espaço estranho. Uma voz soou: a ronda eliminatória do exame abrangente está prestes a começar. Todos os concorrentes, por favor, preparem-se. Contagem decrescente 3, 2, 1. Comece! Um enorme portão apareceu diante deles, abrindo-se lentamente. Todos os nobres preparem-se para a batalha! Han-Wu gritou. Os seus anões vermelhos correram para o seu lado, prontos para lutar. Quando o portão se abriu totalmente, começaram a surgir criaturas monstruosas. O rosto de Han-Wu contorceu-se em choque. Fantoches de carne sanguínea? É apenas a ronda eliminatória e já estão a sacar as grandes armas? Ele analisou rapidamente as suas características. Estas coisas, embora sejam criaturas comuns, têm um poder de combate comparável às criaturas elite. Têm pele e carne grossas, e são muito duráveis. Felizmente, os seus movimentos são lentos. Sem perder tempo, ordenou aos seus 50.000 gafanhotos autodestrutivos de fogo de magma que atacassem. Comece a autodestruição do magma. Os seus gafanhotos autodestrutivos mal estão classificados em 5º lugar entre as criaturas de elite. São completamente inúteis. Rejeitado tão abertamente, Han-Wu respondeu simplesmente: muito bem, então desculpe incomodá-lo. Desligou sem hesitar. A sua determinação surpreendeu Qin Shuang. Percebeu que as suas palavras tinham sido um pouco duras e apertou a cabeça em autocensura. O que estou a fazer? Os gafanhotos de Han-Wu estavam a alimentar-se dos restos mortais do Blood Flash Puppet. Literalmente. Ele riu. Que festa sumptuosa. Eu compreendo agora. Isto não é um exame. É claramente um serviço de entrega de comida. Se todos os exames futuros forem assim, vamos lá. Entretanto, na sala de observação dos alunos, a professora Liu Lechan suspirou. Mais um aluno eliminado. Eu estava bastante otimista em relação a ele no início. O professor Tian Wen respondeu. A minha turma perdeu 20 alunos. 1/3 dos nossos números desapareceu. O professor Careca entrou na conversa. Isto não é nada. A minha aula é ainda pior. Metade dos meus alunos já se foram. A dificuldade deste exame abrangente excede o currículo? O diretor Shu falou. O diretor e os 3 vice-diretores estão a lutar pelo controlo com a civilização abissal na linha da frente. Deve haver uma razão pela qual escolheram Blood Flash Puppets para a eliminatória. Os semideuses como nós não devem pensar demasiado nisso. O professor Tian Wen, olhando para o ecrã, viu Han-Wu a alimentar os seus gafanhotos com carne de Blood Flash Puppet. Ele ficou impressionado. Este miúdo é incrível. Os fantoches de carne sangrenta, que outros consideram um pesadelo, tornaram-se alimento para nutrir os seus nobres. Esta tática é incrível.
Além disso, será que ele tem uma raça nobre que consegue resistir às toxinas latentes na carne dos Blood Flesh Puppets? Um professor de bata branca ficou surpreendido. Os gafanhotos podem ignorar as toxinas dos fantoches de carne sanguínea? Esta é uma nova descoberta. Vale a pena pesquisar. Ao vê-los elogiar Han Bu, Liu Letian ironizou. É apenas um acaso. Se estamos a falar de verdadeira força, os gafanhotos daquele pirralhinho não passam de lixo. O professor Tian Wen respondeu. A sorte também é uma forma de força, não sabe? Acho que a força daqueles gafanhotos que o Han Bu criou não é tão fraca como dizes. Apontou para um grande gafanhoto. Esta é uma criatura sobre-humana. Embora seja provavelmente a mais fraca de todas as criaturas sobre-humanas, pelo menos cruzou o limiar do super-humano. Liu Letian discordou. Um gafanhoto sobre-humano não deixa de ser apenas um gafanhoto. O seu poder de combate geral só é comparável ao de um duende comum. Noutros aspectos, é ainda pior que um duende. O professor Tian Wen respondeu calmamente. Professor Liu, a sua perspectiva é muito estreita. Nem sempre é possível comparar as deficiências dos gafanhotos com os pontos fortes de outras raças. Vou perguntar-vos uma coisa. Os duendes conseguem aumentar o seu número 100 ou 1000 vezes num ano como os gafanhotos conseguem? Vendo que estava a perder a discussão, Liu Letian cruzou os braços. Tudo bem, não quero discutir mais consigo sobre isso. Vamos apenas esperar para ver os resultados. Tenho um aluno chamado Liu Mo, cuja raça nobre são os duendes. Aposto que a pontuação final do Liu Mo será melhor que a do Han Wu. Tem coragem de aceitar a aposta? O professor Tian Wen, confiante nas capacidades de Han Wu, concordou de imediato. O que há para ter medo? Aposto que o aluno Han Wu superará o seu Liu Mo. Liu Letian levantou a voz, pedindo que todos os presentes fossem suas testemunhas. Todos aqui, por favor, testemunhem. Vamos apostar 5 pontos de divindade, que tal? O professor Tian Wen concordou sem hesitação. Vendo a sua presa morder o isco, Liu Letian sorriu interiormente. Professor Tian Wen, já perdeu. O Liu Mu é meu sobrinho. Estaria disposto a dar àquele miúdo Han Wu a mesma quantidade de recursos que dei ao meu sobrinho? Pouco tempo depois surgiu uma notificação perante os professores. Ronda eliminatória concluída. 430 concorrentes passaram no teste. 300 concorrentes participarão na etapa de ranking. Liu Letian, ao ver as estatísticas, resmungou. Por que é que há 130 pessoas que desistiram? Um bando de cobardes sem futuro. Os professores que estavam próximos defenderam os alunos. Não os culpe. Este exame é realmente difícil. É normal que alguns desistam. Aqueles que tiveram a sorte de superar este desafio são aqueles em que nos devemos concentrar em nutrir no futuro. Após um breve intervalo, a etapa de ranking começou oficialmente. Os esqueletos começaram a sair do portão, inundando os reinos divinos dos concorrentes. Os professores ficaram surpreendidos com a dificuldade relativamente baixa desta onda em comparação com a primeira. Isso não é praticamente dar pontos? Até Han Wu, ao ver os esqueletos, ficou desiludido. Tenho aqui mais de 1.000 milhões de gafanhotos famintos. Esqueletos? Está falando sério? Ele suspirou. Só posso lutar contra eles, que mais posso fazer? Ordenou imediatamente que o seu bilhão de gafanhotos. Coma todos! Um enorme enxame de gafanhotos desceu sobre os esqueletos. Os esqueletos, sentindo o ataque, os seus olhos brilharam vermelhos quando entraram em modo de combate. 2 horas depois. Han Wu sentou-se no chão bocejando. Esses fracos, que chato. Assim que acabou de falar, chegou a segunda vaga de esqueletos. Desta vez, comandou os seus gafanhotos autodestrutivos para atacar, apoiados pelos gafanhotos autodestrutivos do fogo magma. Os esqueletos foram rapidamente feitos em pedaços. Então teve uma ideia. Se a lava continuar a subir, os esqueletos não conseguirão atravessar a nado. Quanto mais elevada for a temperatura, melhor. Ordenou imediatamente aos seus anões vermelhos. Deitam o líquido derretido da fundição na lava do chão. Os anões vermelhos pegaram em baldes e deitaram o líquido derretido. Vendo o seu plano concretizado, Han Wu sorriu. Agora, assim que os esqueletos saírem do portal, serão enviados diretamente para o inferno. Eu sou um gênio.
Um professor, testemunhando isto, exclamou surpreendido. O pensamento deste aluno é verdadeiramente único. O professor Tian Wen, ao ver o seu aluno ser elogiado, fingiu ignorância. Vamos lá ver, de quem é este adorável aluno? Liu Letian, no entanto, rejeitou a ideia. Não é nada de especial. Só passou pela 7ª onda. O meu Liu Mu também já passou pela 7ª onda. Mudança de cena. O reino divino de Liu Mu. 13 torres de flechas de nível 1. 9 torres de balista nível 1. 2 torres de bola de fogo de nível 1. E inúmeras outras estruturas. Um professor perguntou-se: as famílias destes alunos possuem minas de ouro ou algo do gênero? Liu Letian sorriu presunçosamente, pensando para si: quem de entre vós pode ser melhor do que eu? Com tanto investimento, o primeiro lugar neste exame abrangente será com certeza o da Liu Mu. Mas a sua presunção não durou muito tempo, quando outro professor exclamou de repente: olhai para o reino divino de Qin Shuang. Liu Letian, curioso, virou-se para olhar. Dentro do reino divino de Qin Shuang, 100 torres de gelo. 300.000 Thunderbirds, uma criatura elite nascida naturalmente. 100 Treants gigantes, criaturas comuns. Os professores, vendo o poder absoluto dentro do seu reino divino, ficaram atordoados. Ela é mesmo a menina de ouro da família Qin. Isto está noutro nível. Outros têm uma casa numa mina, mas a família de Qin Shuang vive dentro da mina. Incrivelmente rico. Mesmo um semideus como eu não tem tantos trunfos. Ouvi antes que Qin Shuang estava entre as 3 primeiras da nossa série, mas agora parece que nem o primeiro lugar está fora do alcance dela. Liu Letian, vendo que tinha perdido um aluno talentoso e as potenciais recompensas que poderia ter ganho, cerrou os dentes de frustração. Han Wu, a culpa é toda sua, eu farei com que pague. Nesse momento, soou um anúncio alto. A 10ª vaga terminou. Restam 18 concorrentes. Aviso, a 11ª vaga está prestes a começar. A dificuldade aumentará significativamente. Alunos, por favor, estejam preparados. Ao ouvir isto, não só as expressões de Han Wu e Qin Shuang se tornaram sérias, como os outros concorrentes também sentiram a pressão. De repente, o portão espacial ficou vermelho e uma figura negra e sombria emergiu lentamente. Um dos professores, ao ver a figura, gritou alarmado: oh meu Deus! Não é uma criatura de nível heróico? A figura negra era um controlador esqueleto. Raça: tribo esqueleto. Classificação: herói. Talento: controlo do esqueleto. Invocação do esqueleto. Onde quer que o controlador esqueleto andasse, os esqueletos próximos ganhavam vida. Os seus movimentos eram bruscos e pouco naturais. Um sorriso sinistro parecia surgir no seu rosto, e uma aura sombria emanava do seu corpo. Ergueu o seu bastão no ar e começou a reunir os esqueletos em redor, formando gradualmente um enorme pé esquelético. Um momento depois, o controlador esqueleto rugiu. Combina. Os minúsculos ossos juntaram-se, formando um esqueleto colossal. Emitiu um brilho roxo misterioso, os seus olhos brilhando com uma intensidade ardente. Sem mais uma palavra, o controlador esqueleto ordenou: matar! O esqueleto gigante abanou o enorme braço em direção ao alvo e depois bateu com o pé, criando uma série de poderosas ondas de choque. Um dos professores, vendo isto, exclamou: menos de 3 minutos e 8 alunos já desistiram. Este teste é muito difícil. Liu Letian, porém, só se preocupava com Han Wu. De repente gritou alarmado: algo não está bem. Por que é que os esqueletos no reino divino de Han Wu são tão pequenos? Há algo suspeito a acontecer. Acho que ele fez batota. Na verdade, o esqueleto no reino divino de Han Wu era minúsculo, não diferente dos esqueletos iniciais. No entanto, como o seu reino divino estava cheio de lava, a criatura tremia, mal conseguindo agarrar-se a uma saliência. O professor Tian Wen explicou calmamente: isto porque a maioria dos ossos do reino divino de Han Wu foram reduzidos a cinzas pela lava. O Skeleton Controller não tem ossos suficientes para libertar todo o seu poder. E porque era apenas um pequeno esqueleto, Slashing Iron Swordwind destruiu-o facilmente com um único golpe. O sistema anunciou: a 11ª vaga foi eliminada.
Han Wu, sem mais nada para fazer, bocejou. Ao vê-lo tão descontraído, Liu Letian irritou-se. Isso é batota. Ele devia saber as perguntas do teste de antemão. O professor Tian Wen, ainda confiando em Han Wu, respondeu. Tem alguma evidência de que ele sabia as perguntas do teste com antecedência? Liu Letian cruzou os braços, com a expressão justa. Tian Wen, está a proteger o seu aluno. Tenha cuidado, ou irei denunciá-lo ao Ministério da Educação. Apesar do seu tom agressivo, continuou a defender o seu ponto de vista. Somos todos indivíduos exigentes. Quem não vê as ações incomuns de Han Wu ao enfrentar os esqueletos? Pergunte a si mesmo. Quem limparia automaticamente o campo de batalha após derrotar os esqueletos? A menos que ele soubesse de antemão que um controlador esqueleto iria aparecer, limpar os ossos no campo de batalha enfraqueceria o poder do controlador esqueleto. O professor Tian Wen, porém, ainda acreditava em Han Wu. Professor Liu, não diga disparates. Mas Liu Letian interrompeu-o. Suspeito seriamente que o Han Wu sabia as perguntas do teste com antecedência. Este é um ato sério de batota. A escola deve investigar minuciosamente. Felizmente, o diretor Shu interveio. O conteúdo deste exame abrangente foi organizado pessoalmente pelo diretor antes da sua partida. Mesmo eu não conhecia o conteúdo específico até o início do exame. Se a Han Wu soubesse do conteúdo de antemão, só poderia ser porque o realizador o vazou. Professor Liu, acha que o diretor faria algo tão insensato? Ao ouvir as palavras do diretor Shu, Liu Letian coçou a cabeça, fingindo remorsos. Talvez estivesse a pensar demais. Han Wu derrotou o controlador esqueleto devido à sua própria sorte. Mesmo que não tenha feito batota, os seus resultados foram fortemente influenciados por fatores externos. É injusto para os outros alunos. O diretor Shu continuou a repreendê-lo. Como semideus, sabe o quão ridículas são as suas palavras? A civilização divina sempre cultivou sementes de força, não de justiça. Sobrevivência do mais apto. Não importa como o aluno Han Wu alcançou bons resultados. Desde que não faça batota, estas conquistas pertencem-lhe. Quanto à justiça que mencionou, acha que é justo para os outros estudantes usarem a sua autoridade para favorecer secretamente o seu sobrinho Liu Mu? Será justo para os outros estudantes que a família de Qin Shuang tenha doado 10 milhões de poder divino? O professor Tian Wen cerrou os punhos, enraivecido. Caramba, então o Liu Mo é o seu sobrinho. Não admira que quisesse apostar comigo. Acabou de dar um tiro no próprio pé. O meu aluno Ren Wu passou da 11ª vaga, enquanto o seu sobrinho Liu Mo. Acho que é mais difícil para ele passar pela 11ª onda do que subir ao céu. Entretanto, no reino divino de Liu Mo, o esqueleto gigante já tinha matado muitos dos seus goblins e destruído todas as torres flechas e torres balistas que o professor Liu reuniu meticulosamente para ele. Preso numa situação desesperada, Liu Mu só podia lamentar. Parece que é isso para mim. Eu não posso lutar mais. Olhou para o céu e optou por desistir do exame. O professor Tian Wen, vendo Liu Mu retirar-se, disse a Liu Letian: os resultados da nossa aposta chegaram. Professor Liu, todos os professores aqui são testemunhas da nossa aposta de 5 pontos de divindade. Não me vais dar uma bronca, pois não? Liu Letian, sem como negar, entregou relutantemente um cartão contendo 5 pontos de divindade ao professor Tian Wen. No entanto, ainda não estava convencido. Professor Tian, segure estes 5 pontos de divindade com cuidado. Um dia, vou levá-los de volta. 1 hora depois. O quadro de notificação exibia as informações mais recentes para os professores. A 13ª vaga foi concluída. Restam 3 concorrentes: Han Wu, Qin Shuang e Huang Fei. Um professor comentou: surgiram os 3 primeiros. Agora é só uma questão de quem consegue garantir o primeiro lugar. Logo chegou a 14ª vaga. Huang Fei rendeu-se. Na 16ª vaga, Qin Shuang não conseguiu aguentar mais e também se rendeu. O diretor Shu aplaudiu. Excelente! Han Wu está em primeiro lugar. Mudança de cena. O reino divino de Han Wu. Han Wu tinha atingido a 20ª onda e estava a comandar os seus gafanhotos autodestrutivos para atacar. De repente, uma enorme explosão irrompeu perto do portão.
O controlador esqueleto lutando para absorver os fragmentos ósseos restantes no reino divino de Han-Wu foi rapidamente despachado por Slashing Iron Swordwind. Apenas 15 minutos depois, o reino divino de Han-Wu estava novamente em paz. Sistema. A 20ª onda foi concluída. A 21ª vaga está prestes a começar. A dificuldade aumentará significativamente. Concorrentes estejam preparados. Ao ouvir o anúncio, Han-Wu sorriu entusiasmado. O verdadeiro desafio está finalmente a chegar, certo? Quando as suas palavras caíram, o portão diante dele abriu-se. Ao contrário das vagas anteriores, porém, arcos de eletricidade estalaram em redor do portão. Quando finalmente viu o que estava lá dentro, ficou surpreendido. O que é isto? Dentro do portão, uma fera com cabeça estava sentada num trono de pedra. O seu corpo emanava uma aura negra e etérea. Os professores, testemunhando o monstro da onda seguinte, gritaram alarmados. É um senhor esqueleto! Han-Wu, ao ver a fera, sabia que não tinha qualquer hipótese. É tempo de acabar com isso. Ao nível do Lorde, todos os meus bens não seriam suficientes nem para lhe encher os dentes. Levantou a mão e declarou. Desisto. Retiro-me da competição. O senhor esqueleto, ao ouvir a sua rendição, perdeu o comportamento frio e levantou-se bruscamente. O quê? Assim que Han-Wu proferiu as palavras, a fera foi arrastada de volta pelo portão. Rugiu em protesto, agarrando-se desesperadamente ao portal que se fechava. Sabendo que não conseguiria resistir durante muito tempo, atirou algo longo e branco na direção de Han-Wu. O projétil voou tão rápido que Han-Wu só conseguiu olhar em choque, congelado no lugar. Felizmente não o atingiu, passando zunindo pela sua orelha. Uma enorme explosão irrompeu atrás dele. Ele ainda estava em choque. O que aconteceu? O portão fechou-se, devolvendo a paz ao seu reino divino. Foi puxado de volta para a plataforma de teletransporte. As classificações foram apresentadas com o seu nome no topo. Conseguiu o primeiro lugar? O quadro de notificação continuou. A turma do professor Tian Wen alcançou uma pontuação total de 252 pontos, ficando em primeiro lugar. 20 pontos à frente da turma do segundo classificado, tornando-se a melhor turma entre as 3 primeiras. A turma de Liu Letian alcançou uma pontuação total de 192 pontos, ficando em 8º lugar. Liu Letian, ao ver a classificação, cerrou os dentes. Caramba! O primeiro lugar deveria ter sido meu. Isso é terrível. O professor Tian Wen, por outro lado, ficou muito feliz ao saber que a sua turma ficou em primeiro lugar. Claro que com alegria também houve tristeza. Os estudantes que falharam a primeira ronda choravam agora muito. Mãe, eu não quero ser expulso. A situação de Han-Wu era completamente oposta. Uma faixa foi pendurada felicitando-o pela vitória no primeiro lugar. A escola até o cobriu de confetes. Vendo o tratamento que estava a receber, cruzou os braços e sorriu. O que é meu será sempre meu. 1 hora depois. Numerosos cartões de recompensa apareceram na placa do sistema para os vencedores. Uma unidade de minério de ferro. Território do Reino Divino no valor de 100 de poder divino. Pode ser trocado por uma relíquia de nível 1. Um templo de nível 1. Uma arma de poder divino que vale menos de 100.000 de poder divino. Uma semente sobre-humana. Nível do núcleo divino aumentado em 1. Um ponto de divindade, usado para a reprodução nobre. Os outros alunos olharam para as recompensas com inveja. Uau, tantas recompensas! Gostava de poder conseguir alguns também. Eu sabia que essas pessoas ficariam ricas de repente. Han-Wu, porém, esfregou o queixo, pensativo. Que recompensas devo escolher? Isto requer uma consideração cuidadosa. O professor Tian Wen, ao vê-lo a pensar, enviou-lhe uma mensagem privada. Se não tiver a certeza do que escolher, posso ajudá-lo a selecionar as recompensas mais adequadas. Han-Wu sorriu. O professor Tian Wen é verdadeiramente de confiança. Mudança de cena. O reino divino de Han-Wu começou a usar os seus cartões de recompensa. Cartão território do reino divino trocado com sucesso. Adquiridos 20 km² de terreno florestal. Troca de relíquias de nível 1 bem-sucedida. Relíquia de osso tóxico de nível 1 adquirida. O nível do núcleo divino aumentou para o nível 2.
Construção do templo de nível 1 concluída. Abriu então a loja de armas e olhou para a espada grande do vento violento. Ele esfregou o queixo. Só posso trocar por uma espada. Mas o Slashing Iron Swordwind precisa de 4. Dar-lhe um seria inútil. Se for esse o caso, devo comprar um martelo para os anões? Passou para a seleção do martelo de guerra. Martelo do Purgatório. 99,999 de poder divino. Forjado a partir do núcleo da serpente de 9 cabeças do inferno. Uma criatura de nível Lorde. Contém imensa energia de fogo. Requisito mínimo, criatura de fogo de nível heróico. Vendo a exigência, coçou a cabeça. Parece que ainda não posso usar isto. Terei de esperar até ter um herói do tipo fogo entre os meus anões vermelhos. Bem, é gratuito de qualquer maneira. 1 hora depois, de volta à escola. O professor Tian Wen colocou-se diante da sua turma, elogiando-os. O exame abrangente é um marco na sua carreira no ensino secundário. Aqueles que chegaram ao fim são todos indivíduos excepcionais. Agora, convido os 3 melhores alunos da nossa turma ao pódio para receberem as recompensas da sua turma. Han Wu, Qin Shuang e Huang Fei subiram ao pódio. O professor Tian Wen apontou para Han Wu e anunciou à turma: aluno Han Wu, neste exame abrangente, brilhaste, alcançando excelentes resultados e ficando em primeiro lugar. A sua recompensa de classe é de 100 pontos de classe, e pode escolher qualquer item do nosso conjunto de recursos de alto nível. Han Wu, claro, não se importou com os elogios. Ele estava mais interessado no conteúdo do conjunto de características. Uma lista apareceu diante dele. Punho do Gigante. Fonte da Vida. Núcleo da Mina de Ferro Negro. Habilidade de nível 2. Foguete de Gelo. Edifício de nível 2. Ninho dos Duendes. Criatura sobre-humana. Mestre Tigre. Após um momento de hesitação, escolheu a Fonte da Vida. Explicação. A Fonte da Vida pode pulverizar continuamente a água contendo energia vital, nutrindo a vida e melhorando o ambiente circundante. Vendo a sua escolha, o professor Tian Wen olhou para ele com admiração. Esta criança é verdadeiramente notável. Não procura cegamente a força bruta, mas reconhece as suas próprias vantagens e utiliza-as. O seu futuro é brilhante. Depois de receber a sua recompensa, Han Wu voltou ao seu lugar. De repente, um aluno aproximou-se dele. Parabéns, recém-rico cara. Foi direto ao ponto. Han Wu, pode vender-me o ponto de divindade que ganhou no exame abrangente? Dar-lhe-ei 105 milhões de poder divino em troca. Podemos negociar agora. Han Wu ficou um pouco irritado. Não conhecia este miúdo, mas aqui estava ele, a agir de forma familiar e a dar-lhe ordens. Quem pensa que é? E 105 milhões de poder divino? A sua família é assim tão rica? Algo está definitivamente suspeito. Olhou para o aluno com desconfiança. Por que razão quer comprá-lo? O aluno sorriu, mas não revelou o seu verdadeiro motivo. Por que preciso de um motivo? Desde que concorde, 105 milhões de poder divino são seus. Com este valor pode comprar um caminho evolutivo para os seus gafanhotos e mudar o seu destino. Vendo que o aluno não lhe contaria, Han Wu recusou terminantemente. O aluno, vendo a sua recusa firme, juntou as mãos e mudou para um tom de súplica. Han Wu, na verdade, o meu avô está prestes a ascender ao Deus verdadeiro e precisa de muita divindade. Por favor, venda-me. Além do poder divino, considere-o um favor que lhe é devido. Ao ouvir a sua explicação, as suspeitas de Han Wu diminuíram. 105 milhões de poder divino é definitivamente uma soma enorme. Se conseguir esta quantidade, poderei aumentar completamente em 10 vezes o número de gafanhotos que o meu reino divino pode conter. Até lá, posso facilmente recuperar esse ponto de divindade. Quando estava prestes a falar, uma notificação interrompeu-o. Foi uma mensagem de Qin Shuang. Ela estava a oferecer-se para comprar o seu ponto de divindade por 150 milhões de poder divino. Han Wu olhou para a oferta atônito. O quê? 150 milhões? Han Wu enviou uma mensagem de volta para Qin Shuang. 150 milhões de poder divino? Tem mesmo muito dinheiro, né? Qin Shuang respondeu imediatamente. Um ponto de divindade não vale 100 milhões de poder divino?
Sentindo a sua confusão, ela continuou. Não me diga que nem sequer sabe estas informações básicas. Um ponto de divindade pode de facto ser condensado a partir de 100 milhões de poder divino. Mas o pré-requisito é que o ser divino o produza e consuma por si mesmo. Ou seja, usar o poder da fé gerado pelos seus próprios nobres para condensar o poder divino, e depois usar esse poder divino para condensar a divindade. Se o poder da fé de outros seres divinos for misturado, a taxa de sucesso da condensação será significativamente reduzida. Atualmente, o preço de mercado da divindade é de 145 milhões de poder divino, e mesmo com dinheiro é difícil de encontrar. Depois de ler a sua explicação, os olhos de Han Wu arregalaram-se de compreensão. Então é assim. Espera, isso significa que este tipo do Shu Sun estava a tentar enganar-me? Compreendendo o esquema de Shu Sun, Han Wu virou-se friamente para ele e cuspiu uma palavra, Scram. Shu Sun ficou chocado. O seu plano falhou? Vendo que as suas intenções foram expostas, virou-se para sair, mas não sem antes ameaçar Han Wu. Não pense que só porque fez batota para chegar ao primeiro lugar no exame abrangente, pode ser arrogante. Apenas espere. Han Wu ignorou-o. Um segundo depois, recebeu 150 milhões de poder divino de Qin Shuang. Ele sorriu, muito feliz. Ui, quero rebolar nessa pilha de dinheiro. Mudança de cena. Casa de Han Wu. Han Wu pairava no ar dentro do seu reino divino, examinando a paisagem. Decidiu construir o templo de nível 1 perto do assentamento dos Anões Vermelhos. Logo apareceu um magnífico templo. Colocou então a fonte da vida perto do deserto. Acredito que com o tempo esta terra árida se tornará fértil. Voou então para o assentamento dos Anões Vermelhos. Ao vê-lo, reuniram-se e ajoelharam-se diante dele, proclamando: Grande ser divino, obrigado por tudo o que nos concedeu. Ele disse-lhes para se levantarem. Muito bem, todos, levantem-se. Desta vez trouxe um novo artefacto para lhe conceder. Colocou o martelo no chão. Este é o martelo de guerra do purgatório. O líder dos Anões Vermelhos olhou-o com admiração, sentindo a aura poderosa que emanava. Han Wu pegou então um objeto vermelho e apontou-o para um dos anões. E isso. Caminhou em direção ao anão e disse: Concedo-te a semente sobre-humana. De agora em diante serás conhecido como Godhammer. Espero que em breve se torne um herói e empunhe este martelo de guerra do purgatório. O anão, recebendo a semente, estendeu ansiosamente a mão para a aceitar. Han Wu saiu imediatamente. Os Anões Vermelhos cantaram: Viva o ser divino! Viva o ser divino! Han Wu examinou o jade tóxico que tinha na mão. Esta é a relíquia que o professor Tian me disse para escolher, mas não sei o que faz. Só então o professor Tian Wen ligou. Ele atendeu a chamada. Olá, professor Tian Wen. Há algo que eu precise? A professora Tian Wen ergueu alegremente 2 objetos. Hoje, no exame completo, referente à aposta entre ti e Liu Mo, o professor Liu e eu apostamos 5 pontos de divindade. Eu ganhei. Esta vitória é em parte graças a si, por isso vou partilhar um pouco dela consigo. Uma é uma carta de divindade contendo 150 milhões de poder divino. Quanto à carta da divindade, não preciso de lhe explicar. Assim, vou concentrar-me em explicar este ovo embrião demoníaco. Este é um troféu de guerra que obtive enquanto lutava no reino externo. É um ovo posto pelo rei inseto demoníaco, refinado num embrião demoníaco usando uma técnica secreta especial. Embora seja um embrião morto, ainda consegue produzir 10 litros de fluido embrionário demoníaco todos os dias. Os insetos de nível inferior podem consumir o fluido para se transformarem no nível mais baixo de insetos demoníacos. A sua expressão ficou séria. Quando se juntou à minha turma, disse-lhe que o iria ajudar a completar a evolução da sua nobre raça principal. Este é o caminho evolutivo dos seus gafanhotos. Han Wu pensou para si. Os professores da escola não me têm em alta conta só porque acham que os meus gafanhotos são lixo inútil. Se eu conseguir um caminho evolutivo para os meus gafanhotos se transformarem em insetos demoníacos, o seu potencial. Embora não possa ser comparado aos Thunderbirds Elite nascidos naturalmente de Qin Shuang, pode pelo menos atingir o nível de criaturas comuns, como goblins e anões vermelhos.
O professor Tian Wen continuou. Pode escolher um destes dois como recompensa minha. Graças a si, ganhei esta aposta. O dinheiro não era um problema para Han Wu agora, e o ovo era muito mais benéfico para ele, por isso escolheu o ovo embrião demoníaco. O professor Tian Wen recordou-lhe. Os insetos demoníacos são altamente compatíveis com o atributo veneno. Pode incorporar o jade de fumo tóxico nível 1 no seu núcleo. O resultado irá certamente satisfazê-lo. Han Wu agradeceu, garantindo-lhe com segurança que não iria desiludir as suas expectativas. Como o professor Tian Wen estava na linha, decidiu perguntar sobre algo que o estava a incomodar. Professor, queria perguntar-lhe uma coisa. Sabe onde posso arranjar muita carne? A qualidade não tem de ser boa. O professor Tian Wen ouviu a sua pergunta e respondeu seriamente. Se quiser usar carne para criar gafanhotos, aconselho-o a não comprar na loja. O preço é muito elevado e os benefícios são baixos. Recentemente, o realizador está a conquistar um plano demoníaco. Certamente haverá muitos cadáveres demoníacos. Se puder entrar em contato com o diretor, vou perguntar por si. Han Wu agradeceu alegremente e desligou o telefone. Caminhou em direção à floresta, ponderando sobre os efeitos da relíquia de nível 2, Lei da Gula. É muito poderoso. Os gafanhotos do meu reino divino tornaram-se incrivelmente vorazes. Comem muito rapidamente. Atualmente, a produção no meu reino divino não consegue satisfazer as suas necessidades. Preciso de encontrar uma fonte de alimento imediatamente. Essa é a melhor solução. Chegou a uma árvore antiga e gentilmente colocou o ovo embrião demoníaco debaixo dela. Colocar o ovo aqui deve permitir-lhe produzir rapidamente o fluido embrionário demoníaco. Depois de alimentar os meus gafanhotos, devem evoluir. 2 dias depois, Han Wu voltou à árvore antiga para verificar a situação. Parece que alguns gafanhotos já consumiram o fluido embrionário demoníaco produzido pelo ovo. Estou realmente ansioso para ver que tipo de criatura surgirá deste casulo. Perguntou-se. Já se passaram 2 dias. Pergunto-me quanto tempo isso levará. Só então o casulo começou a partir. O seu rosto iluminou-se com antecipação. Finalmente, está a chegar. O casulo abriu-se, revelando uma estranha criatura. Sistema. Detetado núcleo nobre do inseto demoníaco. Classificação. Criatura comum. Talento. Violência. Nível de fé. Fanático. Poder da fé. 1 ponto por dia. Prazo de validade. 200 dias, 30 dias larva, 150 dias adulto, 20 dias mais velho. Olhou para a nova criatura, os seus olhos brilhando de excitação. Embora seja ainda uma criatura comum, a sua força é 100 vezes superior à de um gafanhoto normal. No entanto, não existe informação de reprodução, pelo que cada inseto demoníaco tem de contar com o fluido embrionário demoníaco para se transformar. Uma gota de fluido pode transformar um gafanhoto. 1 mililitro contém 20 gotas de fluido de embrião demoníaco. 10 litros equivalem a 200 mil gotas. Se tudo correr bem, receberei 200 mil insetos demoníacos todos os dias. Enquanto observava, o inseto demoníaco cresceu visivelmente. Ele ficou surpreendido. Já duplicou de tamanho? Parece que a lei da gula também funciona com eles. A este ritmo, em breve se tornará uma criatura elite. Tirou o jade de fumo tóxico nível 1. Relíquia de jade de fumo tóxico de nível 1 integrada no núcleo divino. Assim que o jade foi integrado, o inseto demoníaco evoluiu. Esta é uma elite de insetos demoníacos de fumo tóxico. Perfeito. Mudança de cenário. Um local desconhecido. O diretor da escola de Han Wu estava a olhar para algo com uma expressão preocupada. Como devo lidar com isso? Diante dele havia uma montanha de ossos e carne demoníaca. Existem muitos ossos partidos e cadáveres de demônios. Como devo lidar com eles? O diretor murmurou para si próprio. Mesmo que os coloque em cartões, eles espalhar-se-ão e continuarão a poluir o ambiente quando o poder divino acabar. No momento em que estava a debater-se com este problema, recebeu uma videochamada do professor Tian Wen. Professor Tian, o que é que ele quer? Ele atendeu a chamada. Olá, diretor, cumprimentou o professor Tian Wen, esfregando a cabeça timidamente. Ele rapidamente chegou ao ponto. Estou a ligar para perguntar se tem algum cadáver de demônio disponível. Um dos meus alunos quer comprar alguns.
O diretor, ao ouvir que um aluno queria comprar cadáveres de demônios, perguntou: "Para que é que o seu aluno precisa deles?" O professor Tian Wen respondeu honestamente: "Ele está a planear usá-los para nutrir o seu núcleo nobre. A sua raça principal são os gafanhotos. Consumiram carne demoníaca durante o exame abrangente, sem quaisquer reações adversas." Ao ouvir os nobres gafanhotos, o diretor sorriu, lembrando-se instantaneamente de Han Wu. Não é aquele pequeno gênio que lutou contra o semideus há uns dias? E pensar que estes pequenos gafanhotos têm essa utilidade. É uma pena que as condições de vida no plano demoníaco sejam inadequadas para os gafanhotos. Caso contrário, poderíamos trazer um enxame deles aqui para devorar os cadáveres dos demônios. Poderia poupar-nos muito poder divino. Ele pegou num cartão. Eis 1 milhão de cadáveres de demônios. Dê-os ao seu educando. No entanto, apenas um dia depois. O professor Tian Wen ligou novamente para o diretor, esfregando a cabeça timidamente. "Principal, aquele aluno já terminou todos os cadáveres demoníacos de ontem. Ele está a perguntar se podemos fornecê-los a longo prazo." O queixo do diretor caiu. "O quê? Terminou em apenas um dia? E ele quer um fornecimento a longo prazo?" Ao ver a expressão do diretor, o professor Tian Wen percebeu que poderia ser um pedido difícil. "Também acho que isso pode ser pedir demais, então." O diretor, porém, interrompeu-o alegremente. "Espere um minuto," ele pigarreou. "Temos cadáveres de demônios suficientes, mas não podemos fornecê-los gratuitamente a longo prazo. Que tal isto? Um poder divino pode comprar 100 cadáveres de demônios, com um pedido mínimo de 10.000. Poder divino por entrega. 5 minutos depois. O professor Tian Wen ligou de volta com um relatório. "Diretor, o aluno Han Wu diz que não há problema. Está a fazer um pedido no valor de 1 milhão de poder divino." Alguns dias depois, no reino divino de Han Wu, os insetos demoníacos cresceram significativamente sob os seus cuidados. Sentiu que era o momento certo para iniciar o ritual do sacrifício da vida. Após o sacrifício, o sistema exibiu as opções. Opção 1. 5 guerreiros gigantes, criaturas sobre-humanas. Opção 2. Cristal de habilidade, nível 3. Explosão tóxica. Após a integração no núcleo divino, permite aos nobres compreender a magia primária de explosão tóxica. Pode também ser dada a uma criatura de nível herói para aprendizagem. O nível mais elevado de mestria pode atingir a magia explosão tóxica proibida. Opção 3. Máquina de decomposição. Decompõe matéria e extrai energia pura. Ficou entusiasmado com a primeira opção. Foi por isso que foram sacrificados 12 mil milhões de gafanhotos da elite. 5 guerreiros gigantes. Estas são criaturas sobre-humanas, conhecidas pelo seu poder destrutivo. Até mesmo vender um guerreiro gigante poderia render pelo menos 10 milhões de poder divino. Mas ele suprimiu a sua excitação. "Tudo bem, acalme-se, acalme-se. Vamos rever a opção 2. Explosão tóxica de nível 3, combinada com os insetos demoníacos e a jade de fumo tóxico de nível 1. Esta é uma combinação perfeita. Mas o meu núcleo divino está atualmente apenas no nível 3. Depois de integrar a lei da gula e a jade do fumo tóxico, já não há espaço para a explosão tóxica de nível 3. Resta apenas a opção 3. A máquina de decomposição pode decompor matéria e extrair cristais de energia. Disse que os cristais de energia são o alimento dos nobres orientados para a magia, muito valiosos. Eu farei uma fortuna." Após alguns segundos de reflexão, escolheu a terceira opção. Assim que a selecionou, uma enorme máquina apareceu diante dele, chocando-o com seu tamanho. Mas a sua surpresa não durou muito tempo. Rapidamente se adiantou para testá-lo. "Vamos experimentar primeiro com um pouco de minério de ferro." 5 horas depois, a máquina produziu 3 cristais de ferro. Pegou num e examinou-o, sorrindo. "Oh, cristais de ferro. Estes podem ser utilizados como alimento para raças especiais e também como material genético. Cada um pode ser vendido por 5 pontos de poder divino. Nada mal, nada mal. Esta é uma forma sustentável de enriquecer." A sua felicidade foi interrompida por uma oração dos seus anões vermelhos. "Grande ser divino, durante a mineração fomos atacados por um morto-vivo. 3 equipas ficaram feridas.
Atualmente o chefe Godhammer está a lutar contra os mortos-vivos. Por favor, conceda as suas bênçãos e salve-nos. Han Wu ficou surpreendido. Esta é uma oração dos meus crentes transmitida através do templo? Mas como pode haver mortos-vivos no meu reino divino? Utilizou imediatamente o seu olho de águia para observar a situação. A imagem do chefe dos Anões Vermelhos a lutar contra uma criatura morta-viva apareceu diante dele, clara como o dia. Depois de observar durante algum tempo, sentiu que a aura que emanava do esqueleto era um pouco semelhante à do Senhor Esqueleto que tinha encontrado antes. Os dois lados travaram uma batalha feroz, nenhum deles obtendo vantagem. Ele ficou impressionado. Tão forte. Pediu ao sistema analisar a informação daquele esqueleto para mim, mas o sistema respondeu: não é possível pesquisar. O esqueleto não é o seu crente. Além disso, não possui qualquer habilidade de reconhecimento, pelo que não pode visualizar as suas informações. Ele ficou chocado, mas rapidamente ordenou a Slashing Iron Swordwind que ajudasse os Anões Vermelhos. Ao receber a ordem, Slashing Iron Swordwind voou até o local do esqueleto e, sem hesitação, brandiu a espada, decapitando-o. No entanto, o esqueleto rapidamente se recompôs, voltando à sua forma completa. A imagem de Han Wu apareceu diante do esqueleto. Siga-me, acredite em mim e terá uma nova vida. O esqueleto, aparentemente insultado, investiu contra ele, atacando com um poderoso golpe. Mas Han Wu permaneceu ileso. O meu reino divino está intacto. O meu avatar divino pode existir eternamente. Ordenou então aos seus nobres: ataquem-no até que se submeta. Os corpos do chefe Anão Vermelho e do Vento Cortante de Ferro emanavam uma estranha aura negra enquanto continuavam o seu ataque. 3 dias depois, o esqueleto ajoelhou-se diante dele, com a voz rouca. Estou disposto a submeter-me ao ser divino. Han Wu aproximou-se, satisfeito. Excelente, excelente. Agora posso finalmente ver as suas informações. Tocou na cabeça do esqueleto e iniciou o processo de subjugação. O sistema anunciou: nobre da tribo esqueleto detectado. Classificação: mortos-vivos de nível Lorde enfraquecidos. Selado incompleto. Talento: osso de cristal, ressurreição. Nível de fé: crente comum. Poder da fé: 1000 por dia. Mudança de cena. De volta à sala de aula. Alunos, estão prontos para um novo desafio? A voz do professor Tian Wen ecoou pela sala de aula. O próximo exame, continuou, criará realmente um fosso entre vocês. Isto afetará até mesmo as universidades em que poderá ingressar no futuro. Ao ouvir isto, Han Wu lembrou-se do que o professor Tian Wen lhe tinha dito antes. Exames de admissão à universidade. O desejo do meu pai era ir para a Academia Caótica do Mar da Estrela na capital imperial para procurar a minha mãe desaparecida. E a Academia da Capital Imperial é uma das melhores universidades da civilização divina. O professor Tian Wen continuou. Será transportado para o plano demoníaco, designado C793-826. O conteúdo específico do exame ser-lhe-á enviado por e-mail após a sua chegada. Terá 1 hora para se preparar. Os alunos, ouvindo o local do exame, começaram a murmurar entre si. O plano demoníaco? Ouvi dizer que aquele lugar está envolto em energia demoníaca durante todo o ano. Os nobres que entram têm uma grande probabilidade de serem corrompidos pela energia demoníaca, transformando-se em criaturas demoníacas estúpidas. Apenas os demônios e os mortos-vivos podem sobreviver lá normalmente. Qualquer pessoa com nobres demoníacos deixe-me abraçar as suas coxas. E também ouvi dizer que os desastres naturais mortos-vivos ocorrem frequentemente lá. Estes mortos-vivos atacam freneticamente qualquer criatura viva. Quem pode suportar isto? Zhang Xiaolong, porém, sorriu interiormente ao ouvir a localização. Isto não é perfeito para mim. A minha hora finalmente chegou. Han Wu, vamos ver quanto tempo consegues manter-te arrogante. Enquanto estava feliz, recebeu uma chamada de um número desconhecido. Ele decidiu responder. Xiaolong sou eu, disse a voz do outro lado da linha. Ele reconheceu imediatamente a voz. Professor Liu? O que é? Saiu da sala de aula para atender a chamada. Vendo que estavam sozinhos, Liu Letian falou. Preciso que lide com alguém.
Zhang Xiaolong sabia exatamente de quem estava a falar. Han Wu, certo? Eu iria lidar com ele de qualquer maneira. Liu Letian sorriu. Como esperado do aluno que valorizo, ajude-me com isso e não o tratarei injustamente. Ele estendeu um cartão. Aqui estão alguns recursos que preparei para si. Leve-os. Serão úteis para o seu exame. Era uma carta do Demon Wyrmling. Os olhos de Zhang Xiaolong arregalaram-se. Será este um dragão demoníaco sobre-humano? Esta é uma raça poderosa, com uma força comparável a uma criatura de nível herói. Logo, o exame começou. Os alunos foram transportados para o plano demoníaco C793.526. Os requisitos do exame apareceram. 1. Cada concorrente tem uma oportunidade de invocar um avatar nobre. Se o avatar morrer, o concorrente regressará ao seu corpo real. A morte do corpo real significa morte real. Cada concorrente pode convocar os seus nobres uma vez por dia. Cada convocação é limitada a 100 nobres. As classificações dos exames são baseadas em pontos de missão acumulados. Complete missões para ganhar pontos e recompensas correspondentes. Lista de missões. Missão 1. Destruir o acampamento dos esqueletos. Descrição. Existe um acampamento de esqueletos em grande escala no Vale dos Mortos-Vivos. Destrua mais de 90% dos esqueletos e dos seus estandartes. Dica. Este acampamento tem 8.000 a 10.000 esqueletos. A classificação mais baixa é morto-vivo comum, e a classificação mais alta é morto-vivo sobre-humano. Recompensa. 60 pontos de exame. Uma relíquia aleatória de nível 1. Missão 2. Após a leitura dos requisitos, o sistema solicitou-lhe que escolhesse um avatar. Escolha o seu avatar. 1. Avatar Locust. Avatar do Anão Vermelho. Avatar Espada-Vento. Avatar do Senhor Esqueleto Enfraquecido. Selado incompleto. Han Wu considerou as suas opções. O Skeleton Lord Avatar é um morto-vivo, pelo que pode evitar a corrupção da energia demoníaca no plano demoníaco. Vamos tentar. Escolheu a quarta opção. A energia negra surgiu à sua volta, envolvendo o seu corpo. Logo, transformou-se em esqueleto. Olhou para a sua nova forma surpreendido. O plano demoníaco é verdadeiramente um paraíso para demônios e mortos-vivos. Eu tinha razão. Não demorou muito para se habituar ao seu corpo esquelético. 100 gafanhotos glutões. Implantem. No entanto, assim que os gafanhotos voaram para a energia demoníaca negra, começaram a cair como moscas, como se estivessem envenenados. Ele não se deixou intimidar. Ele tinha previsto isso. Tal como pensava, a energia demoníaca é a ruína da maioria dos nobres. Ou se corrompem ou morrem. Não há outro caminho. Ele convocou os seus insetos demoníacos. Número 1, número 2, número 3, conto contigo. Depois de vaguear pelo plano demoníaco durante algum tempo, encontrou bone fruits a crescer numa árvore retorcida. Colha estas frutas, comandou os seus insetos demoníacos, apontando para a árvore. Os 3 insetos demoníacos voaram até a árvore. Mas momentos depois, sentiu algo a aproximar-se e virou-se assustado. Demônios gigantes avançavam pesadamente na sua direção, rosnando ameaçadoramente. Olhou para eles, surpreso, mas também se sentiu animado. Perfeito! Vamos testar as capacidades ofensivas e defensivas deste pequeno esqueleto. 10 minutos depois. Os demônios gigantes estavam mortos, amontoados numa pequena montanha. Ele zombou. Eles são muito fracos. Suspirou então, olhando para os seus insetos demoníacos. Depois de todo este esforço, a colheita de 10 bone fruits só me valeu 20 pontos de exame. Mas a missão de 100 pontos exige lutar contra um semideus, o que definitivamente não posso fazer. Por isso acho que vou confiar apenas na quantidade. Reúna todas as frutas ósseas que encontrar, ordenou. Um dia depois, Han Wu segurava uma pilha de cartas de frutos ósseos, com um sorriso triunfante no rosto. Todas as frutas ósseas aqui são minhas, e os pontos de exame só podem ser trocados uma vez. Enviou uma mensagem para o chat do grupo da turma. Alguém precisa de 100 bone fruits para a missão 49? Aberto a negociações também.
Riu então sozinho, sentindo-se presunçoso. Sou um gênio dos negócios. Os alunos da turma entraram imediatamente na discussão. Consegue fazer isso? Isso não é batota? É claramente uma batota. O que sabe? Isto é chamado de integração de recursos. Han Wu, preciso de uma dose de Bone Fruits. Eu ofereço 50 poder divino. Eu também preciso de uma dose. 50 poder divino. O professor Tian Wen interveio, lembrando aos alunos. Apenas os recursos obtidos durante este exame são permitidos para negociação. Os infratores receberão um aviso. 3 advertências resultarão em desqualificação. Com o aviso do professor, Han Wu recostou-se, com um sorriso presunçoso no rosto. Sou um prodígio nos negócios. Agora tenho todos os recursos de que necessito. Contudo, toda a vantagem tem as suas desvantagens. Alguém, ao ver a sua mensagem, sorriu maliciosamente. Eu queria saber como te encontrar e acabaste de revelar a tua localização. Desta vez vamos ver como morre. Embora o seu rosto não fosse visível, as suas vestes longas e esvoaçantes eram uma revelação absoluta. Não era outro senão Zhang Tianxiaolong, acompanhado pela sua alcateia de lobos. As horas passaram e a classificação de Han Wu começou a cair a pique. Os meus nobres são muito fracos. É muito difícil ganhar pontos de exame. Se não completar algumas missões de alto nível, serei ultrapassado em breve. O que devo fazer? No momento em que estava a quebrar a cabeça em busca de uma solução, ouvi um movimento atrás de si. Olhou para trás para investigar. Os esqueletos que se aproximavam ficaram surpreendidos ao descobrir que ele tinha desaparecido. Mas a sua confusão rapidamente se transformou em terror quando sentiram uma presença poderosa e sinistra a aproximar-se atrás deles. Era Han Wu. Circulava à volta deles usando a sua velocidade, o seu corpo emanando uma aura escura e intimidante para atrair a sua atenção. Pergunto-me se o meu avatar Skeleton Lord pode subjugá-los, pensou. Os esqueletos, sentindo a aura poderosa, viraram-se para o encarar. Reconhece-me? Perguntou. Assim que terminou de falar, todos os esqueletos se ajoelharam diante dele. Sistema: Nobre soldado esqueleto detectado. Classificação: Mortos-vivos comuns. Talento: Osso endurecido. Nível de fé: Verdadeiro crente. Poder da fé: 500 por dia. Han Wu ficou a olhar com o queixo caído. Caramba, realmente funcionou? De repente tenho mais de uma dúzia de soldados esqueletos como verdadeiros crentes? Levante-se, ordenou. Meus nobres, levai-me ao vosso acampamento. 1 hora depois, chegou ao acampamento dos esqueletos, acompanhado pelos seus novos seguidores. Os outros esqueletos saudaram-no ao vê-lo. Sistema: Nobre cavaleiro esqueleto detectado. Classificação: Mortos-vivos sobre-humanos. Talento: Osso de ferro, invocação de esqueleto. Nível de fé: Verdadeiro crente. Poder da fé: 50.000 por dia. Olhando para os esqueletos reunidos, os olhos de Han Wu arregalaram-se e um sorriso encantado espalhou-se pelo seu rosto. Tirei a sorte grande desta vez. O cavaleiro esqueleto inclinou-se diante dele e apresentou-se. Já fui membro da primeira legião de esqueletos. Durante uma batalha contra os demônios, o nosso esquadrão foi separado do exército principal e forçado a estabelecer-se aqui. Todos os dias enfrentamos ataques de ghouls, zombies e demônios. O número de esqueletos sob o meu comando tem vindo a diminuir. Por isso enviei os meus soldados em busca de Bone Fruits para aumentar a sua força. Han Wu ouviu, com a mente acelerada. Eles são o meu exército agora. Preciso de torná-los mais fortes. Talvez eu possa fazer isso. No dia seguinte, a sua classificação desceu para 170 em Tuairo. Sentiu que era hora de um avanço. Agora, concedo-lhe o cristal de ossos, declarou, segurando um cristal amarelo. Quanto ao equipamento, pode descobrir você mesmo. O cavaleiro esqueleto, ao ver a recompensa, desmontou do seu lobo esquelético e ajoelhou-se diante dele. 10 minutos depois, os esqueletos pareciam ter ganho novas forças. Os rostos brilhavam com uma energia renovada. Os olhos brilhavam. O nosso alvo é o covil do demônio. Han Wu comandou. Avanço!
Os esqueletos marcharam em direção à caverna do demônio. Ao chegar à entrada, analisou as informações da missão. O covil do demônio alberga cerca de 8.000 a 10.000 demônios. Com o meu atual exército de mais de 1.000 esqueletos, um confronto direto é impossível. Usaremos táticas de guerrilha. Virou-se para um dos seus esqueletos. Vá e atraia os demônios para fora do seu covil. O esqueleto obedeceu, andando de um lado para o outro em frente à entrada da gruta. Os demônios, ao verem um intruso no seu território, enviaram uma pequena força para lidar com ele. Mas antes que pudessem atacar, depararam-se com uma visão aterradora. Uma horda de esqueletos emanando uma poderosa aura escura estava emboscada. Sem hesitar, atacaram os demônios. Han Wu, observando de longe, sorriu. Excelente! Quando os demônios são mortos, podem ser convertidos em soldados esqueletos. Este método de reabastecer a tribo esqueleto é verdadeiramente único. 1 hora depois, o seu exército de esqueletos cresceu para 7.000. O meu exército de esqueletos tem agora 7.000 soldados, enquanto restam apenas cerca de 3.000 demônios no covil. Chegou a hora. Apontou para o covil do demônio Chart. Ataque. 3 horas depois. Os esqueletos exterminaram os demônios. O cavaleiro esqueleto aproximou-se dele, segurando um cristal vermelho. Han Wu pegou. Concluído. Complete a missão. Sistema. Os pontos de exame aumentaram em 60. A sua classificação saltou para 108. Mudança de cena. Localização de Zhang Xiaolong. Caramba! Han Wu, para onde foi aquele pirralhinho? Zhang Xiaolong praguejou, ficando perto de um pedaço de árvores Bone Fruit. Incapaz de encontrar Han Wu, abriu a lista de classificação. Passados alguns segundos, viu que a pontuação de Han Wu tinha aumentado em 60 pontos. Ele adivinhou. Parece que Han Wu capturou o covil do demônio. Han Wu, superaste mesmo as minhas expectativas. Mas a sua sorte termina aqui. Prepare-se para morrer. Zhang Xiaolong dirigiu-se imediatamente para o covil do demônio mais próximo. Em breve encontrou o exército de esqueletos de Han Wu. A raiva encheu-o. Maldito sejas, Han Wu. Não acredito que tenha alimentado secretamente uma tribo de esqueletos. Quer usá-lo para obter uma boa pontuação no exame? Não ouse sonhar. Ele comandou os seus cães do inferno para atacar. Os cães atacaram, latindo ferozmente. Momentos depois, Han Wu ouviu rosnados e passos a aproximarem-se. Ele virou-se. Apesar de ver os inimigos que se aproximavam, Han Wu manteve-se imóvel. Os seus esqueletos, no entanto, reagiram instantaneamente, saltando em direção aos inimigos com gritos ferozes de "Protege o nosso mestre!". Os dois exércitos entraram em confronto, uma confusão caótica de ossos e presas. Zhang Xiaolong, observando as forças de Han Wu, ficou surpreendido. Será apenas o segundo dia no plano demoníaco, e a Han Wu já reuniu um exército tão poderoso? Se lhe dermos mais alguns dias, quem o poderá deter? Hoje, devo eliminá-lo. Com um rugido, Zhang Xiaolong transformou-se num colossal dragão dourado. Desceu, as suas enormes mandíbulas esmagando o cavaleiro esqueleto, que gritou em agonia. Zhang Xiaolong, Han Wu exclamou. Não temos luta. Por que razão estás a atacar os meus nobres? O dragão rugiu-lhe no rosto. Eu simplesmente não gosto de ti. Dado! Desencadeou uma enxurrada de golpes de energia dourada. Han Wu, apanhado de surpresa, foi atingido diretamente no peito. Os esqueletos, vendo o seu mestre cair, rugiram de fúria, os olhos brilhando com sede de vingança. Zhang Xiaolong, satisfeito, virou-se e voou para longe, chamando os seus seguidores. São apenas uma multidão desorganizada. Não há necessidade de perder tempo a matá-los a todos. Vamos. Os esqueletos, impotentes para impedir a retirada dos inimigos, rugiam de frustração. Momentos depois, porém, o corpo de Han Wu regenerou-se. Os seus ossos voltaram a unir-se. Sentou-se, apertando o peito, e suspirou. Ufa! Ainda bem que o avatar do Senhor Esqueleto pode ressuscitar. Rapidamente recuperou a compostura e ordenou aos seus esqueletos. Não fiquem aí parados. Reúna todos os soldados e saia imediatamente deste local. Todo o seu corpo irradiava uma aura escura enquanto rosnava. Zhang Xiaolong,
A próxima vez que nos encontrarmos será a última. Enquanto isso, noutro local. Zhang Xiaolong estava a verificar a lista de concorrentes que desistiram do exame. Esfregou o queixo confuso. Por que é que o nome de Han Wu não está na lista de retirada? Verificou então a lista de classificação e os seus olhos arregalaram-se em choque. O nome de Han Wu ainda lá estava, em 163º lugar. Caramba! Aquele Han Wu fingiu a sua morte. Desta vez, mesmo que isso signifique perder tempo, vou acabar com todos vós. Com uma poderosa batida de asas, levantou o voo em busca de Han Wu. Ele e os seus seguidores chegaram à gruta onde se deu a batalha. Mas Han Wu e o seu exército já tinham partido há muito tempo. Encontre-os! Ordenou aos seus lobos. Num raio de 100 milhas não perca um único osso. Mudança de cena. Localização de Han Wu. Eu concedo-lhe este cristal. Han Wu declarou, segurando um cristal vermelho. O cristal subiu lentamente no ar, emitindo um brilho vermelho. Após o ataque surpresa de Zhang Xiaolong, o meu exército de esqueletos desceu para pouco mais de 5.000. Ainda preciso de me desenvolver mais. Preciso de mais cristais, pensou. Os esqueletos baixaram a cabeça, absorvendo o poder do cristal. Ele verificou então o seu status. A minha força atual ainda é insuficiente. Para ser notado pela Imperial Capital Academy, preciso de alcançar resultados ainda mais notáveis. Começou a procurar uma nova missão. Cedo encontrou a missão 64. Eliminar a tribo dos demônios caídos. Recompensa: 80 pontos de exame, cristal de habilidade de nível 2. Bola de fogo em cadeia. Ele analisou as informações. Os demônios caídos são uma espécie nativa do plano demoníaco. Astutos e cruéis, mas a sua força é mediana. Esta multidão de lixo vale 80 pontos de exame. Os seus números devem ser superiores a 1 milhão. Posso usar os demônios caídos para criar um exército de esqueletos em grande escala. Tendo encontrado uma missão adequada, ordenou com confiança. Vamos embora. O nosso alvo é a tribo dos demônios caídos. Mudança de cenário. A sala de aula da escola, 2 meses depois. Os professores estavam a falar entre si. O aluno Huang Fei da minha turma já estabeleceu um exército de mais de 100.000 goblins demoníacos da Terra. Os seus pontos de exame também alcançaram 3.200, garantindo-lhe firmemente o primeiro lugar. Desta vez, o ponto de divindade será definitivamente dele. O aluno Liu Mu também está bem. 3.910 pontos de exame. Atualmente classificado em segundo lugar. Neste exame, encontrou até um caminho evolutivo para os duendes demonizados. Com um pouco mais de esforço, poderá competir pelo primeiro lugar. O professor Tian Wen ouviu com uma expressão pensativa no rosto. Liu Letian apercebeu-se do seu silêncio e não resistiu a um soco. Professor Tian, a sua turma não tinha aquele Han Wu, o melhor aluno do exame abrangente? Como é que ele não conseguiu nada desta vez? O professor Tian Wen, entretanto, ignorou-o e disse: Professor Liu, esteja consciente da sua posição como modelo para os outros. Pelo menos mantenha alguma decência. Mas Liu Letian não desistia. Estarei errado, professor Tian. Este Han Wu é apenas lixo inútil. Não importa quantos recursos lhe dê, ele permanecerá inútil para sempre. Ele riu interiormente. Além disso, é incerto se aquele pirralhinho conseguirá sobreviver a este exame. Não querendo perder tempo a discutir, o professor Tian Wen propôs. Então vamos fazer outra aposta. Aposto que o campeão desta vez será ainda o aluno Han Wu. Liu Letian, ao vê-lo cair na armadilha, ficou encantado. Ele fingiu indiferença. O que quer apostar? Aposto 10 pontos de divindade. Tem coragem? Liu Letian concordou sem hesitação. Claro, mas não tenho 10 pontos de divindade. No entanto, tenho uma autoridade divina. Aposto a minha autoridade divina. Aposto a minha autoridade divina de cura de nível 3, declarou Liu Letian. O professor Tian Wen concordou de imediato. Negócio. Contudo, Han Wu já estava perto de completar uma missão de 80 pontos. Uma missão de 80 pontos é muito difícil para um estudante do ensino secundário. Depois de concluído, irá certamente atrair a atenção das melhores universidades. Mesmo que não consiga uma boa classificação final,
Vale a pena apenas aparecer nas melhores escolas. O professor Tianwen pensou satisfeito. Mudança de cena. Plano demoníaco C793.826. O acampamento dos demônios caídos, que antes continha milhões, tinha agora menos de 100 mil restantes. Han Wu estava no topo de um penhasco, a olhar para o campo de batalha. A minha estratégia foi perfeita. O meu exército de esqueletos cresceu para quase 900 mil. Finalmente chegou a hora. Ataque! Ordenou. Os seus esqueletos avançaram, saltando do penhasco e enfrentando os demônios caídos num ataque implacável. Os demônios caídos, cheios de feridas, entraram em pânico e tentaram fugir. Ainda não se rendeu? O cavaleiro esqueleto rugiu. 20 minutos depois. A bandeira da caveira de Han Wu estava firmemente plantada no chão. Somos vitoriosos, aplaudiu. Ordenou então aos seus magos esqueletos. Usem as vossas capacidades para transformar estes demônios caídos em membros do nosso exército de esqueletos. Os magos entoaram encantamentos, disparando raios de luz verde contra os cadáveres demoníacos caídos. A carne derreteu rapidamente, deixando apenas esqueletos para trás. Assim, ganharam vida. Sistema: Skeleton Reviver, nobre detectado. Classificação: mortos-vivos sobre-humanos. Talento: osso endurecido. Renascimento do esqueleto. Nível de fé: crente piedoso. Poder da fé: 500 mil por dia. Han Wu olhou atordoado. O quê? O Skeleton Reviver é ainda mais forte que o Skeleton Knight. O esqueleto recém-revivido usou imediatamente a sua capacidade de renascimento nos outros esqueletos caídos. Num ápice, todo o campo de batalha estava cheio de esqueletos reanimados. Ele sorriu. Isso é incrível. De agora em diante, o meu exército nunca sofrerá baixas. Um cavaleiro esqueleto ajoelhou-se atrás dele, oferecendo um cristal. Chefe, despojos de guerra, disse respeitosamente. Han Wu pegou no cristal. Sistema: relíquia. Nível 1. Cajado da bola de fogo detetado. Efeito: após a integração no núcleo divino, uma parte da raça nobre ganhará a capacidade de lançar bolas de fogo de nível 1. O poder da bola de fogo está relacionado com a força dos nobres. Também pode ser usado como arma divina. Fragmento de modelo de herói. 1/4. Recolhe todos os 4 fragmentos para permitir que um nobre se funda e evolua para uma criatura de nível herói. Origem dos caídos. Pode ser utilizado para ativar a evolução dos decaídos para uma raça. Efeitos: imunidade à corrupção de energia demoníaca. Aumento da resistência negativa. Han Wu pensou. A origem dos derrotados pode ativar a evolução? Vou experimentar com os meus gafanhotos mais tarde. Ele sorriu com confiança. Com este exército de 1 milhão de homens, por que deveria ter medo de Zhang Xiaolong? Missão completa. Sistema: pontos de exame aumentados em 80. Classificação atual: 401º. Cristal de habilidade de nível 2. Cadeia de bola de fogo adquirida. Escolheu então a sua próxima missão. Subjugar uma raça nativa do plano demoníaco. 70 pontos de exame. Exército, avance! Gritou, voltando-se para a sua enorme legião de mortos-vivos. 3 dias depois, na sala de aula da escola. Os professores estavam a olhar para a lista de classificação exibida diante deles. O concorrente Han Wu completou consecutivamente missões de 80 e 70 pontos nos últimos dias. Subindo para o 4º lugar, anunciou o professor ao lado de Tianwen. Até o professor Tianwen ficou surpreendido. Em apenas 3 dias, Han Wu subiu do último lugar do ranking para o 4º lugar em toda a série. Professor Tian, o seu aluno é uma verdadeira joia. Liu Letian, ao ver isto, sentiu uma pontada de aborrecimento. Obrigou-se a parecer calmo. E então, se ele estiver em 4º lugar? Não é como se ele fosse o primeiro. Assim que terminou de falar, chegou uma série de notificações. A universidade mais bem classificada, a Coal Battle Academy, enviou um convite para se encontrar com o estudante Han Wu após o exame. A universidade mais bem classificada, a Hidden Dragon Academy, enviou um convite para se encontrar com o estudante Han Wu após o exame. A universidade de 2º nível, Green Mountain Academy, anunciou que o aluno Han Wu
pode ser admitido diretamente sem fazer o exame de admissão. Liu Leichen, ouvindo apenas notificações do aluno que mais detestava, questionou. Diretor Shu, eu oponho-me. Por que é que estão a anunciar convites de universidades apenas para a Han-Wu e não para outros estudantes? O diretor Shu explicou. Atualmente, ainda nenhum outro aluno recebeu convites. Ele estava perplexo. Como é possível? O Han-Wu está apenas em 4º lugar. Existem 3 outros alunos acima dele. As condições para receber convites antecipados das universidades são uma pontuação total de pelo menos 3.000 pontos e a conclusão de pelo menos uma missão de 80 pontos, explicou o diretor Shu. Atualmente, apenas o aluno Han-Wu cumpre estes requisitos. Ela continuou então. A estudante Qin Shuang também acabou de completar uma missão de 80 pontos. A sua pontuação total chegou aos 3.000. Recebeu um convite da melhor universidade, Berserk War Academy. Ao anunciar isto, Liu Leichen sorriu maliciosamente. Não importa para que universidades sejam convidados, o número de missões restantes está a diminuir. Enquanto aquele pirralhinho Han-Wu não ficar em primeiro lugar, já ganhei a aposta. Ele ligou imediatamente para Zhang Xiaolong. Restam apenas 3 missões e depois os exames da turma terminarão. Eng Xiaolong, precisas de completar a tua missão de 90 pontos antes de Han-Wu. Você entende? Entendido, Zhang Xiaolong respondeu com confiança. Vou terminar esta missão de 90 pontos em que estou a trabalhar antes que o Han-Wu lá chegue. Entretanto, Han-Wu revia as restantes missões. 100 pontos de exame. Elimine o semideus Sapo das Sombras. 90 pontos de exame. Elimine a tribo Bull Demon. 90 pontos de exame. Destrua a floresta do Treante Maligno. Ele calculou as suas opções. O meu total atual de pontos de exame é de 3.480, ficando em terceiro lugar, a 130 pontos do líder. Preciso de completar pelo menos 2 missões. Mas estes são todos difíceis. No entanto, tenho mais de 20 milhões de soldados esqueletos, 2 criaturas de nível heróico e 190 criaturas sobre-humanas. Vamos dar tudo de nós. Eliminaremos primeiro a tribo Demônio Touro. Mudança de cena. Dentro do território da tribo Demônio Touro, uma batalha feroz ocorreu. Caramba! Trabalhe mais! Shusung gritou com Zhang Xiaolong. Não quer ser ultrapassado por aquele Han-Wu no final, pois não? Cala-te! Zhang Xiaolong retorquiu. Se não precisasse, por que me juntaria a si? Mas já estou a dar o meu melhor. Enquanto discutiam, o demônio touro ergueu os seus enormes braços, preparando-se para desferir um golpe devastador sobre eles. 1 hora depois, o Bull Demon continuava forte, dizimando sem esforço os nobres de Zhang Xiaolong e Shu Sun. O medo gravou-lhes os rostos. Isso não está a funcionar. Precisamos de recuar. Se continuarmos, perderemos tudo. Vamos! Mesmo que unamos forças, não conseguiremos vencer esta coisa. Muito menos aquele inútil Han-Wu. Mas quando se viraram para fugir, Shu Sun engasgou-se de horror. O quê? O que são? Atrás deles apareceu um enorme exército de esqueletos, os seus corpos irradiando uma aura negra e arrepiante que enchia o ar. E aí, gostou da obra? Quer ver a continuação? Então deixa o seu like, se inscreve e comenta. Quero a parte 2. E se você deseja aprender a desenhar seus personagens favoritos dos animes, mangás e manhwas e não sabe como, ou você quer aprender a começar um canal aqui no YouTube, mas está perdido e não sabe por onde começar, confira os links no meu comentário logo abaixo do vídeo ou clique em uma das recomendações da esquerda ou da direita aí na tua tela, ok? Valeu e até a próxima.